Então, já que a gente não vai falar muito da PEC da gastança, vamos falar de outras duas coisas que estão sendo gestadas aí nessa transição e que são bem curiosas. Vamos ver, ó. Transição quer fim da reforma administrativa, mas nega volta do imposto sindical. Tá? O grupo responsável pelos temas trabalhistas no governo de transição, na verdade, a expressão certa, né, Duda? Não é governo de transição, é transição de governo, né? Sim. Não é um governo formado ainda. Bom, se prepara para concretizar um plano da oposição petista ao governo de Jair Bolsonaro. Pedir o arquivamento da PEC 32 de 2020, da reforma administrativa do setor público. Né? Foi o que disse o deputado Rogério Correia, de Minas Gerais, do PT de Minas, a jornalistas. Queremos retirar de debate a PEC 32, aquela que é da reforma administrativa. Queremos retomar o debate sobre o que é serviço público no Brasil. E, com isso, formaríamos uma mesa de negociação envolvendo os mais diversos setores. O deputado disse ainda que hoje o Ministério do Trabalho está com estrutura completamente dilapidada e que a atuação a partir do próximo governo é, de fato, renascer o Ministério. Questionado, vamos ver agora, né? Agora é interessante. Questionado sobre a possível volta de imposto sindical, Correia de ser contra, como já havia indicado o vice Geraldo Alckmin. Imposto sindical, acho que há um consenso para que não volte mais. Porque a reforma mais democrática é a Assembleia dos Trabalhadores deliberar o quanto eles querem contribuir. Isso eu acho que é o mais democrático. Como é que essa história da Assembleia deliberar o que eles querem contribuir, Duda? Então, tem uma pegadinha aí, né? E claramente a gente vê esse uso das palavras aí, e aí é bom explicar o que estão querendo. Imposto sindical é uma palavra que pega super mal, né? Então, você falar hoje que você é a favor do imposto sindical, o Brasil inteiro é contra, né? Ninguém vai aprovar isso daí. O que acontece hoje? Isso é desde a reforma trabalhista de 2017. Os sindicatos ou as organizações aí dos trabalhadores precisam negociar diretamente com os patrões quais são os direitos que eles vão ter e tudo mais. E o sindicato não pode mais ter uma contribuição coletiva, né? Aquela contribuição que você acerta e todo mundo automaticamente tem que pagar esse valor todo mês. No passado era um dia de trabalho, né, por ano. O que o sindicato hoje é obrigado a fazer é abordar pessoa por pessoa, trabalhador por trabalhador, e convencer esse sujeito de que ele tem que pagar uma parte para custear as despesas do sindicato, né? O que o Correia está falando, e nesse grupo de trabalho aí tem um monte de sindicalista, né, que o Lula colocou, é de fazer uma assembleia, e nessa assembleia faz o que hoje não pode fazer, que é essa contribuição coletiva, né? Então, a princípio, tem essa coisa que ele fala que é democrático, né? Porque a assembleia, você imagina que nem assembleia de condomínio para decidir vaga na garagem, né? Vai todo mundo. A gente tem essa imagem de assembleia. Eu nunca fui numa Não? assembleia de condomínio, Duda. Mas a assembleia a gente conhece muito bem, é aquela assembleia que o sindicato consegue controlar. E aí, uma vez decidido isso, o que eles estão querendo é que aí todo mundo vai ser obrigado a pagar esse imposto sindical, né? Então, no final, é um imposto sindical o que eles estão querendo, mas sem esse nome. A Assembleia Democrática dos Trabalhadores vai decidir e todo mundo vai pagar igual. Então, assim, é uma coisa que não pode hoje. Agora, lembrando, a, a reforma trabalhista realmente cortou muito da receita dos sindicatos, né? Eles perderam, assim, acho que 97% da receita que eles tinham. E os líderes sindicais têm pedido há muito tempo
aos partidos de esquerda que façam alguma coisa, algum mecanismo, né? Eles não falam imposto sindical, que criem um mecanismo aí para que eles voltem a ter a receita absurda que eles tinham antes, né? Então, isso é uma coisa que está sendo, há muito tempo, que está sendo preparada, Gestada, né? gestada para que aconteça. E eles vão tentar, né? Assim, esse grupo de trabalho que tem aí, um dos objetivos deles é que os sindicatos voltem a ter uma receita, não a receita que eles tinham antes, mas uma receita maior. A gente não viu nenhuma manifestação de trabalhadores brasileiros, protesto, né, pedindo isso. O que a gente está vendo são os líderes sindicais querendo, de novo, se pendurar no governo. Ou seja, é enganação essa história de que, não, ninguém mais quer imposto sindical. Eles querem um imposto sindical com outro nome, certo? Eles querem um bicho que cumpra o efeito do imposto sindical, financiar as lideranças sindicais, sobretudo, e vamos lembrar, né, uma base social importantíssima do PT ao longo de décadas, né? Então eles querem um bicho que cumpra o mesmo papel sem ter esse nome. E vamos relembrar o que está dito no início da nota, né? Eles também querem tirar do caminho a ideia de uma reforma administrativa, em nome de uma conversa sobre o que é funcionalismo público, tralalá, tralalá. É também um jeito educado, eufemístico de dizer: vamos deixar essa história de reforma trabalhista, de reforma administrativa, para um outro século. Não vamos fazer isso. Discutir o que é o funcionalismo público não quer dizer nada. Uhum. Sendo que já existe muito estudo de gente séria no Brasil dizendo o que precisa ser feito no funcionalismo público, né? Precisa haver alguma espécie de medição de desempenho das pessoas. Dizem até que não precisa quebrar de uma vez por todas a estabilidade no emprego, mas é preciso criar uma lógica de mérito dentro desse serviço público. É preciso reorganizar carreiras, tem um monte de coisa, os especialistas sabem o que fazer, mas o PT não quer nem começar essa conversa e quer descartar o que já está encaminhado lá. Então, não vamos mexer naquilo que pode deixar insatisfeita a nossa base social. Tá bom, é o que seria de se esperar de um partido com o perfil do PT, mas também não é para engolir em silêncio, né? É preciso denunciar essas duas coisas, né? Essas duas maracutaias. Quer dizer, o PT ele segue o que esses grupos de interesse têm, né, que fazem parte do partido, apoiam o partido, então os líderes sindicais, os líderes do serviço público, e vai ser um desafio enorme aí para nós, jornalistas, e para todo mundo, decifrar esses eufemismos que cada vez mais vão pipocar aí nesses grupos de transição. Muito bem. Agora, olha só. Outra notícia muito interessante de hoje. Aquelas que tendem a passar despercebidas, mas é interessante. Parlamentares debatem criação de imposto digital. Frente de empreendedorismo, né, utilizará a comissão especial da PEC 7, que trata de reforma tributária, para debater o novo imposto. Ou seja, lembra aquela história de recriar a CPMF? Todo mundo acusou o Paulo Guedes de estar tentando fazer isso, porque de fato ele queria um novo imposto digital, quis em 2019, tentou de novo em 2020, em 2021 continuou tentando, e agora, 2022, ele falou: depois das eleições, nós vamos discutir mais uma vez a criação de um imposto digital. Foi massacrado, né? Imagina, imposto digital, tal. A ideia está aí, ó. Sem Paulo Guedes, certo? Volta. E pelas mãos de empresários. Né? Por quê? Porque a contrapartida do imposto, da criação do imposto digital, como ele vem sendo discutido, é uma desoneração permanente da folha de pagamento.
das empresas, né? O argumento do Paulo Guedes sempre foi esse. A gente cria um imposto que vai atingir muita gente e com isso consegue desonerar a folha e com isso as empresas vão poder contratar mais, né? A ideia posta desse jeito não é totalmente ilógica, né, Duda? Não. O problema, né, é que a CPMF já foi testada no Brasil, já foi testada fora do Brasil e não sobreviveu a esses testes, né? É um imposto que incide cumulativamente, né? Cada vez que alguém faz uma operação financeira, está pagando CPMF. Então, uma coisa que começa a ser produzida lá no, né, minério que começa a ser extraído lá em Minas Gerais e se transforma em algum bem industrial, pagou N vezes CPMF. E não tem como desonerar isso. Então, isso acaba pesando nos produtos brasileiros. Outra coisa, acaba caindo nas costas dos mais pobres também, né? Toda vez que uma pessoa mais pobre, finalmente, depois de anos, conseguiu ter uma conta no banco, for retirar o pagamento ou fazer uma transação com cartão, vai cair lá a mordidinha, né? Vai ter lá a mordidinha da CPMF. O Paulo Guedes dizia, né? Mas acontece que se a gente fizer uma alíquota de 0,1% da CPMF, sabe quanto que isso dá para alguém que recebe salário mínimo? R$1. Então a gente aumenta o salário de todo mundo em R$1 e pronto, não se fala mais disso, né? Bom, também não é assim, né? Porque a CPMF, quando existiu, era de 0,38%. Agora, estão falando em quanto? Desce lá, por favor. Se eu não me engano, é mais que o dobro. Tralalá. As alíquotas, no entanto, ainda estão em debate. Nessa reportagem não tem. A alíquota que está sendo discutida é de 0,78%. Mais que o dobro dos 0,38% que valeram no... E imposto tem um péssimo hábito, né? Você cria o imposto com uma alíquota baixinha, daí você vai lá pegar uma água, fazer uma pipoca, Sim. a alíquota já aumentou, né? Isso aconteceu com vários impostos. Sim, sim. Bom, no Brasil a gente tem uma rejeição à CPMF. Falar nisso, que é um imposto nos moldes da CPMF, já pega mal de cara. É claro que e se isso vem em substituição a outros impostos, a desoneração da folha de pagamento e tudo mais, tudo isso pode ser pensado num plano maior, né? De uma reforma tributária no Brasil que realmente troque, né? E reduza um pouco esse peso que costuma no Brasil recair sobre os mais pobres. Agora, o medo que acho que todo brasileiro tem é realmente a criação de mais um imposto e que seja uma CPMF. Então, acho que a discussão toda aí vale, o Brasil precisa, né, acertar aí essa questão de arrecadação e, enfim, a discussão que está começando e vai render muito ainda. É só interessante observar assim, o Paulo Guedes foi crucificado por ter proposto o imposto, né? E agora está aí o imposto em discussão, né? Então as discussões no Brasil não andam, porque é isso, né? Raramente as pessoas olham objetivamente para o assunto, né? O primeiro impulso é crucificar, é culpar, é destruir alguém, Sim. ao invés de pensar sobre os efeitos verdadeiros daquela ação e tentar tirar uma conclusão a partir disso, né? Então, tem alguns prós e tem contras nessa história da CPMF. Eu acho difícil que passe. Por isso que você acabou de dizer, né, Duda? Sim. Já é muito rejeitada essa ideia, né? Acho até difícil que o Lula tente encampar a CPMF. Porque não sei se vocês lembram, foi a maior derrota do Lula durante o governo dele. Ele quis renovar a CPMF, que tinha sido criada em 1997. Em 2007 ele quis renová-la e não passou. Não passou. Ele perdeu uma grana preta
e não teve conversa. Então, é capaz que ele tenha um trauma aí e não queira entrar nessa. Pois é. Quer dizer, se a turma aí desse grupo de transição seguir adiante com isso aí, o Lula realmente pode entender que isso aí tem um custo político muito alto, né? E que não vale a pena pagar por ele. Vamos ver. Outra coisa para ficar de olho, né? Então, temos aí reforminhas sendo combinadas, né? Enquanto está todo mundo olhando para a porta do quartel, e aí é que o bicho pega, de verdade, né? Tem gente ainda na porta do quartel? Pô, eu não Opa, tenho passado. Tem. Opa, Achei que já estava todo mundo prestando atenção na Copa aí. Não. Depois daqui a pouco a gente vai falar de quem está lá na Copa.